Muito bem, agora que já salvamos o Slowpoke, já temos acesso ao ginásio. Então, aqui a gente vai ter, né, alguns NPCs aí antes de chegar na líder, né? E eu, como estou com um Wooper fraco e a gente tem o Oddish agora, né? O Oddish, ele tá fraco também, então a gente deixou ele para ser o primeiro a vir. Mas como ele não tem aí muitos níveis, a gente acaba trocando para os outros Pokémon para ter aí uma vitória mais rápida. A gente foi envenenado, mas a gente tem aí um item que consegue tirar o veneno pra gente não ter esse problema aí de perder muito cedo aí os nossos Pokémon. Afinal, a gente quer quanto menos percas, melhor. Aqui a gente tá vendo que só tem normalmente Pokémon inseto, né? Não tem muito aí Pokémon de grama. Até porque se fosse só grama, eu usaria só o Quilava. Mas como o Wooper também precisa de nível, eu também preciso usar ataques de água e outros tipos de ataque aí, sem ser só o Quilava com ataque de fogo. Porque se eu usar só o Quilava, aí não vai ter como distribuir, né, os XPs com os outros. Usei ali um item para upar um pouco o HP do Quilava, porque a gente tá quase sem nenhum Pokémon disponível. Mas graças ao nosso Quilava e o Ember, a gente consegue aí derrotar a maioria dos Pokémon. O nosso Oddish, o único ataque que ele tem disponível que dá para se dizer bom é o de absorver, né? Só que eu fiz uma tremenda... eu fui meio cabeçuda com ele mais tarde. Porque esse Oddish, na hora que a gente passa de nível, a gente vai aprendendo ataque novo. E o que eu fiz? Eu simplesmente fui na velocidade ali rapidinho e acabei sem querer tirando o absorver. Porque ele vai aprendendo ataques com esporos paralisantes, esporos que faz dormir, esporos que envenena. E foi o que acabou acontecendo. Eu fui no centro Pokémon e depois eu fui dar uma volta para ver se não teria nenhum outro lugar para treinar outros Pokémon antes de voltar ali pro ginásio. E acabou que a gente encontrou nosso rival. Lembra que na primeira vez que a gente batalhou contra o rival a gente perdeu e feio? Pois é, aqui tá a nossa revanche. A gente ganhou dele, finalmente. Então a gente voltou ali pra curar nossos Pokémons e fomos comprar mais alguns itens, tipo poção, Pokébolas. Mentira, só poção. Pra poder voltar ali, né, pro ginásio. Só que antes de voltar pro ginásio, eu pensei em dar uma olhada no que tinha aqui em volta. E olha só quem que a gente acha aqui. Um passarinho, né? E quem que é esse passarinho aqui? É um Farfetch'd. Eu achei que a gente ia poder capturar ele, mas obviamente não, porque a gente só tinha que dar um jeito de fazer ele vir ficar entre esses dois moços. Aí a gente conseguiu dar sorte ali e ele nos agradeceu dando aí HM Cut, né? Então a gente, com esse cut que eu ensinei pro Oddish, a gente conseguiu aí finalmente ir pra outra parte desse matinho. E eu consegui um Poliwag porque eu usei a varinha de pesca. E como o Poliwag tá bem mais fraco que os outros, eu coloquei aí no time. E olha só, a gente completou aí as mil caminhadas. Então nasceu aí o Togepi. Só que o Togepi ele é nível 5. Então, obviamente, ele é o mais fraco de todos. Então a gente tem que upar muito o nível dele. Muito mesmo. E como que a gente faz isso? Entrando e saindo, entrando e saindo. No caso, trocando de Pokémon, né? Aí, bem aqui pro finalzinho, a gente encontrou uma casinha, onde nessa casa a gente pode atravessar pro outro lado, onde teria mais treinadores. Calma, a gente vai voltar lá pro ginásio. Eu estou apenas treinando para ficar um pouco mais forte. Como se isso fosse resolver o caso do meu tanque. Ô, pesadelo, não consigo mais nem dormir de tanto que eu me estressei com essa vaca. Essa vaca leiteira. Aí, eu tô voltando ali pro cantinho, né, da cidade, né? Na verdade, eu tô explorando mais um pouco aqui os cantos pra ver se teria mais algum lugar especial pra ir, mas não, então a gente vai só voltar. Eu achei que seria tipo uma floresta de Veridia, né? Mas obviamente não era. Então aqui vocês estão vendo que eu fiz muito do processo de curar os Pokémon e comprar item. Ali eu fui falar com aquele cara lá, o Kurt, pra fazer as Pokébolas e voltei
realmente, eu voltei ele pra aquela florestinha. É que eu achei que era a floresta de Viridian, que, tipo, a gente ia ter acesso em outros lugares. Mas não fez muita diferença. Então, aqui a gente ganhou um ataque desse moço aí, que eu ensinei o Togepi a usar esse ataque. E, olha só, é forte. Valeu a pena. E como vocês estão vendo aí, o Togepi já passou, né, pro nível 7. Deu uma upada em 2 níveis, o que foi ótimo. Todo Pokémon selvagem que a gente consegue escapar, a gente tá indo embora. Os que a gente não consegue, a gente tá lutando. Vocês lembram que o Togepi, no anime, ele tinha um ataque chamado Metrono... É um ataque, assim, que pelo que eu entendi, quando tu usa ele, tu é capaz de fazer com que esse Pokémon que usou esse ataque, ele use qualquer tipo de ataque. Pera, ficou confuso, deixa eu explicar melhor. O Togepi, quando ele usa o Metronomo, eu acho que eu falei errado, quando ele usa esse ataque, dependendo, cada turno ele pode usar um ataque específico. Ele é um ataque que pode ser um ataque aquático, um ataque de gelo, elétrico, um normal, um obscuro, entendeu? Tipo, eu posso usar qualquer tipo de ataque de qualquer tipo de Pokémon só usando o Metrodon... Meu Deus do céu, é muito difícil esse nome, não vou conseguir falar certinho. Mas ele é uma espécie de ataque, tipo uma roleta. Uma roleta que tu vai girar e o que sair foi. Entendeu? Eu acho que agora ficou um pouco melhor. Meu Deus do céu, eu sou muito ruim na explicação. Aqui a gente achou essa casinha aí que treina os Pokémon conforme a gente vai caminhando. E eu deixei isso... Meu Deus, eu não lembro. Eu acho que eu deixei o eu deixei o Poliwag lá. Eu acho que eu volto pra pegar ele depois, mais tarde. Porque eu me arrependi de deixar ele na casinha. Até porque eu lembrei simplesmente do fato de que no Pokémon e ela a gente deixou o Bulbasaur lá naquela casinha e nunca mais voltou pra pegar. Eu sendo o Ash com o Pidgeot. Tadinho do Pidgeot, nunca mais voltou. Aqui, essa cidade que a gente tava antes, né? Que eu fiz tudo uma volta pra voltar pra cá. Essa cidade é que nem a cidade de Celadon no Pokémon Yellow. Então, quando eu vi esse prédio aqui cheio de coisa de lojinha pra comprar, eu pensei, vou subir até o último andar, vai que tem um Pokémon aí pra gente comprar. E, não, simplesmente não tem. Até comprei aqui uns refrescos, porque eu achei que teria que dar pra alguém. E assim, eu falei com todo mundo. E aí, depois que eu comprei todas as bebidas, eu simplesmente fui, voltei e falei com todos, porque eu achei que falando eu ia ganhar algum ataque, sabe? Tipo, que nem literalmente Celadon de Pokémon Yellow. Mas não, aqui foi meio, como se diz, broxante. Não tinha nenhum item, não tinha nenhum Pokémon aí gratuito pra nós. Tinha que comprar tudo. Então, infelizmente, não foi muito bom para mim. Eu tava olhando aqui tem um Revive, se eu não me engano, até cheguei a comprar ali. Mas nada de interessante, então, tipo, a gente simplesmente terminou de conversar com quem tinha que conversar e saiu da loja. E agora, olhando as outras casas, né, que a gente tem um negócio de jogos, e eu achei, repetindo de novo, eu achei muito que seria que nem no Pokémon Yellow, porque em Celadon, essa casa aqui é o esconderijo da equipe Rocket, mas não, era só uma casa de jogos mesmo, uma casa de fliperama, não tinha nada de anormal. E aqui a gente continua falando com alguns NPCs nas casas pra ver se tinha alguma coisa interessante. Aquela casinha ali eu vou ter que voltar uma outra hora, porque ela tem uma escada que vai pra alguma outra cidade. Não sei qual, mas eu vou descobrir. Aqui terminando de conversar com algumas pessoas, aquela moça ali, ela olhou nosso Togepi. Gente, aqui eu nem precisei gastar dinheiro, eu ganhei uma bicicleta. E eu só percebi isso depois quando eu abri a mochila. Sim, eu ganhei uma bicicleta. Aqui a gente não pode passar. E ali, quando eu entrei, eu achei que ia ter batalhas, mas não tinha. Então, aqui é outra parte daquela escadaria. E aqui tem mais alguns NPCs para conversar, e falando do líder de ginásio e tal. E aqui tem esse moço e essa moça aqui que a gente terminou de conversar. E a princípio, eu acho que já foi todo mundo. Então, a gente vai voltar ali pro ginásio, onde a gente tem umas últimas batalhas que eu tinha esquecido algumas pessoas de batalhar. Como vocês estão vendo aí, né? A mocinha tá com Sentret. E, cara, como vocês podem ver aí, o nosso Togepi já tá nível 11, o Oddish tá nível 16 e o nosso Wooper já tá nível 15. A gente upou bem até aqui. Mas nada é tão suficiente, né? Porque, de novo, vou repetir o próximo vídeo, vocês vão ver o quanto que eu sofri com a líder de ginásio.
que foi um pesadelo pra mim, cara. Até esses outros Pokémon aqui foram bem mais tranquilos de derrubar. Ai, ai. Desculpa o suspiro, gente. Eu tô aqui pensando enquanto eu tô narrando pra vocês o que a gente fez nos jogos. Esse vídeo aqui, ele tinha umas partes quando eu tava tentando derrotar a líder de ginásio, mas como ficou muito longo e eu não tava conseguindo muita produção aí, eu acabei cortando a parte da líder de ginásio, então eu vou mostrar pra vocês como foi o nosso caminho até a parte que a gente chega na líder, antes de começar as batalhas com ela. Porque vocês vão ver quantas vezes eu tentei no próximo vídeo. Lembrando que essa semana foi bem diferente. Eu postei na terça, na segunda, terça, quarta, quinta e na sexta, todos os dias da semana.